Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejado de Todas as Nações, capítulo 37. Os primeiros evangelistas. Isso mesmo, os primeiros evangelistas. Lembrando, esse é um resumo do meu resumo. Então, eu recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia, ou até ouvir o audiobook. Então, sem mais demora, vamos iniciar o nosso estudo, ensinando-os o que tinham aprendido de Jesus e obtinham dia a dia experiência, necessitavam, porém, adquiri-la também no trabalho sozinhos. Careciam ainda de muita instrução, grande paciência e ternura. Agora, enquanto se achavam em pessoa com eles, para indicar-lhes os erros, aconselhar-lhes e corrigi-los, enviou o Salvador os seus representantes. Então aqui Jesus está enviando os 12 que ele tinha preparado já durante um tempo, estava tendo a comunhão diária com eles durante um tempo. Eles ensinavam na presença de Jesus as pessoas que se achegavam a ele, e agora Jesus os prepara para enviar sozinhos, de dois em dois. E aqui uma lição importante para nós. Muitas vezes aí vocês estamos adquirindo experiências, participando de estudos bíblicos, participando de outras atividades, mas nós não colocando em prática sozinho. Estarmos à frente é importante, irmos à frente para levarmos aquilo que aprendemos, como aprendemos. Se estamos sendo preparados para sermos discípulos, fazendo discipulados, devemos fazer também estar à frente. Então, se eu e você temos, sim, buscado isso, queremos isso, almejamos isso, estamos nos preparando para isso, e agora devemos também buscar colocar em prática isso. Sempre que aprendermos alguma coisa, buscar colocar em prática. Nas nossas vidas pessoais, obviamente, estudo da palavra, aprendi, coloco em prática, mas também levar aquilo que eu aprendi a outras pessoas. No preparo dos discípulos, o exemplo do Salvador fora muito mais eficaz que só por si qualquer doutrina. O mais importante ensino que temos de ter, assim como Jesus fez com os discípulos, devemos fazer com os nossos discípulos, com aqueles que estão aprendendo conosco, é o exemplo. O mais importante dos nossos ensinos que podemos passar como cristãos é o exemplo. Então, assim como Cristo ensinou as doutrinas, sim, mas o mais importante que isso era o exemplo, eu e você devemos também ensinar pelo exemplo. Ao serem separados dele, todo olhar e palavra entornada lhes acudia à memória. Tudo aquilo que eles falavam trazia Cristo à memória. Tudo aquilo que eu e você falarmos, tudo aquilo que eu e você pensarmos, como agimos, como falamos, deve nos trazer Cristo à memória. O exemplo de Cristo deve ser o nosso exemplo. Eu aprendi com Cristo através da palavra. Eu devo passar a Cristo através do meu exemplo, assim como nos testemunhos do exemplo que ele nos deixou. Muitas vezes, quando em conflito com o inimigo do Evangelho, repetiam-lhe as palavras, e ao ver o efeito produzido sobre o povo, muitos se regozijavam. Teremos sim efeitos positivos, teremos sim vitória e sucesso quando agirmos e falarmos como Cristo fazia. Não tem como mal vencer o bem, quando o bem está em comunhão com a fonte do bem, com a fonte da justiça, com a fonte da vida, que é Cristo. Se eu e você estamos ligados a Cristo, não importa como pessoas venham a nos atacar, venham a tentar nos ofender, venham a tentar atrapalhar o nosso ministério, Cristo à frente vai limpando, vai tirando e desobstruindo qualquer barreira que venham a colocar sobre nós. Isso vai trazer, sim, muita alegria. Chamando os 12 para junto de si, Jesus ordenou-lhes que fossem de 2 a 2 pelas cidades e aldeias. Nenhum foi mandado sozinho, mas irmão em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo. Assim lhe poderiam auxiliar e animar mutuamente, aconselhando-se entre si e orando um pelo outro, a força de um suprindo a fraqueza do outro. Teriam muito mais êxito a obra evangélica em nossos dias fosse esse exemplo mais estritamente seguido. Nunca faça as coisas de Deus sozinho, sempre procure estar com outra pessoa. Ajudando o outro, orando pelo outro, animando o outro, sempre de dois em dois.
Nunca ache que você é um bastião sozinho. Você olha ao seu lado e não vê ninguém que esteja se preparando ou buscando. Busque sempre o auxílio de um irmão, busque trazer algum novo na fé consigo. Estou aprendendo a dar estudo bíblico, agora eu vou dar meu primeiro estudo bíblico. Traga alguém também novo para que ele possa aprender também, um orar pelo outro, um aprender com o outro, um ajudar o outro. Nunca busque fazer as coisas de Deus sozinho. Durante seu ministério, Jesus empregou mais tempo em curar os doentes do que em pregar. Seus milagres testificavam a veracidade de sua palavra, de que não viera destruir, mas salvar. Sua justiça ia diante dele e a glória do Senhor servia-lhe de retaguarda. E aqui é importante, Jesus empregou mais tempo em curar os doentes do que em pregar. Se a sua preocupação é em pregar, em falar, e se a sua preocupação é essa, está andando ou está buscando o caminho errado. Eu e você devemos nos preocupar primeiro em servir, em ajudar, o nosso testemunho, o nosso exemplo. O serviço abnegado do eu, o serviço, buscar ajudar as pessoas. Isso é o mais importante na obra de levar o Evangelho. Se eu e você queremos levar o Evangelho, queremos salvar vidas, devemos buscar servir. É assim como Cristo fez. Eu e você devemos buscar fazer também. O amor de Cristo manifestado em abnegado serviço pelos outros será mais eficaz em reformar os malfeitores do que a espada ou o tribunal de justiça. Amor, essa é a chave daquele que quer estar evangelizando pessoas, de que quer estar salvando almas, de que quer levar a Cristo as pessoas. A chave de todo o ministério é o amor. Faça as coisas com amor. Dedique tempo e amor à obra, àquilo que você quer fazer para Deus, e essas coisas serão muito melhor do que qualquer coisa que você jamais pensou em fazer. Estes são necessários para incutir terror aos transgressores, mas o amorável missionário pode fazer mais do que isto. Muitas vezes o coração se endurece sobre a repreensão, mas se abranda sobre a influência do amor de Cristo. Se você quer ganhar almas, trabalhe com amor. Muitas vezes as pessoas elas são afastadas com medo de repreensão, o medo de qualquer outras coisas. O medo acaba afastando as pessoas, mas o amor atrai as pessoas. Se você vai a uma pessoa falando de justiça, da morte, que tem que falar, mas no momento certo. Você vai morrer se não seguir a Cristo, você está condenado. Essas coisas afastam, mas o amor atrai. Devemos falar os dois, sim, claro, no momento certo. Primeiramente a gente atrai, mostra que Deus é amor, mostra que Deus se importa, que quer transformar vidas, que quer salvar pessoas. Aí depois a gente vai colocando as doutrinas. Primeiro que Jesus fazia era servir, era ajudar, era se preocupar, amar as pessoas. E depois ele mostrava o caminho, que não é um caminho fácil, mas deve ser mostrado sim no momento certo. E aí a pessoa já satisfeita, conhecendo o amor de Deus, ela vai tomar a decisão se ela quer continuar seguindo esse amor, sabendo das lutas que irá enfrentar, ou se ela quer abandonar de vez. Essa decisão não cabe a nós tomar, mas cabe a nós instruir. Para todo o campo de trabalho, Cristo havia almas despertadas para as próprias necessidades, famintas e sequiosas da verdade. Em todo lugar há pessoas famintas e sedentas da verdade, querendo conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que me salvou, o Deus que te salvou. Há em todos os lugares pessoas sedentas por Deus. Chegará o tempo de enviar as boas novas do seu amor e a esses anelantes corações. A todos estes devem os discípulos ir como representantes seus. A todos estes que estão sedentos da verdade, sedentos de justiça, sedentos de Deus, devemos, eu e você, ir como representantes de Deus. Seus preparativos para a viagem deveriam ser simples. Quando eu e você vamos nos preparar para o trabalho missionário, vamos preparar para levar a mensagem, devemos ter preparativos simples. Não deviam permitir que coisa alguma distraísse o espírito de sua obra, de sua grande obra, nem de maneira nenhuma despertar oposição e fechar a porta do trabalho posterior.
as minhas atitudes, o meu preparo, aquilo que eu faço não pode fechar portas, não deve deixar as pessoas ressabiadas, não deve afastar as pessoas. Se eu agir com amor, com o exemplo de Cristo, não irei nunca fechar portas, a não ser aqueles que de fato não querem a Deus. Mas aqueles que estão sedentos, as portas sempre estarão abertas. Não devia adotar o vestuário dos mestres religiosos, nem usar no traje coisa alguma que houvesse de distinguir dos humildes camponeses. Não devemos ser extravagantes, não devemos ter eu não sei qual que é não devemos nos enfeitar muito, não devemos nos adornar muito, não devemos estar diferentes das pessoas, não devemos estar querendo nos colocar um nível acima. Nossa, as pessoas de Deus estão um nível acima. Devemos estar como as pessoas, simples, humildes, sem extravagâncias, sem exageros. Não lhes convinha entrar nas sinagogas e convocar o povo para o serviço. Seu esforço devia se desenvolver no trabalho feito de casa em casa. Quando eu e você vamos evangelizar, não vamos dentro das igrejas fazê-lo, vamos de casa em casa. Esse é o método que Cristo nos ensinou, esse é o método que devemos aplicar. Se eu e você queremos converter almas, não é indo pregar em outras igrejas só levando a verdade, é indo de casa em casa, indivíduo por indivíduo, de coração a coração. Um contato pessoal com as pessoas. É dessa forma que você devemos buscar almas ao reino de Deus, não buscar multidões ao mesmo tempo, aglomerar pessoas numa praça e começar. Não, porque é um contato muito impessoal, você não tem aquela intimidade de sentar e conversar e ter toda a sua atenção a uma pessoa só. E é isso que o amor nos faz. Amor também traz atenção. Eu quero ser atencioso, eu quero mostrar interesse, eu quero servir, quero ajudar. E você não consegue ajudar uma multidão de uma vez só. Você ajuda de um a um. Essa casa seria abençoada por suas orações, seus hinos de louvor e o estudo das escrituras no círculo familiar. Então nós levamos bênçãos individuais, de casa em casa. A pessoa já vai compreender como que é o louvor, a adoração, como estudar a palavra. Se fosse com uma multidão, muitos ficariam com dúvidas, muitos não conseguiriam compreender, teriam dificuldades, você não conseguiria falar com todo mundo. Então, o método de Cristo que Ele nos ensinou é esse. De dois em dois, de casa em casa, um orando pelo outro, servindo aos nossos irmãos que estão sedentos da palavra. Desenrola perante ele os perigos que terão de enfrentar. A abnegação lhe será necessária. Deseja que calculem o custo a fim de não serem tomados de surpresa pelo inimigo. Você acha que vai ser fácil pregar a verdade, viver a verdade? Tem um custo isso. E devemos nos abnegar do eu, porque nós não poderemos estar em conformidade com o mundo, em conformidade com Deus. Ou é um ou é outro. Nunca os dois. Então, se eu e você queremos as prazeres, a calmaria, entre aspas, desse mundo, o caminho largo que o mundo nos oferece, então nós devemos abandonar a Deus de fato, porque não tem como trabalhar com os dois. Jesus já sabia disso e ele deixou claro isso. Eles iriam calcular os custos e decidir qual que eles queriam. Eu e você devemos calcular e ver, não ser pego de surpresa quando chegar no momento, nossa, eu não sabia que eu tinha que escolher entre o mundo, entre as coisas fáceis e o caminho difícil, que é andar com Deus e fazer a vontade de Deus por completo. Quando eu e você buscamos fazer toda a vontade de Deus, cada vez mais vai ficando difícil, cada vez mais o caminho vai se estreitando. Quando eu e você chegarmos num ponto de decisão, nós já temos de estar cientes antes das decisões que tomamos, para não sermos pegos de surpresa e taxarmos Deus como injusto. Isso se dá mediante o estudo da palavra, porque através da palavra ela já vai nos orientar a isso e nos preparar para isso. Sua luta não tem de ser travada contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem de conter contra forças sobrenaturais. Você está pronto para enfrentar forças sobrenaturais que irão vir a ti? Se sim, amém.
E aqui está a promessa de Deus. É-lhes assegurado sobrenatural auxílio. Você vai enfrentar forças sobrenaturais? Vai vir auxílio sobrenatural ao seu auxílio. Como eu sempre falo aos irmãos, esse é um resumo do meu resumo. Os irmãos lerem completo aqui vão ver que há uma hostes de anjos e o Espírito Santo como líder deles, prontos a nos ajudar a vencer as dificuldades que vão vir. Vai vir um poder sobrenatural e um poder mais que sobrenatural ao nosso favor. O Espírito Santo e as hostes celestiais, os anjos, ao nosso auxílio. Nós não seremos deixados de lado, abandonados para enfrentar as dificuldades desse mundo. Por escolhermos a Deus, teremos sempre todo o exército celestial a nosso favor, quando estivermos andando com Deus, buscando fazer toda a vontade de Deus. Os servos de Cristo não devem agir segundo os naturais ditames do coração. Precisam de íntima comunhão com Deus, a fim de que, sob a provocação, o próprio eu não sobressaia e despeje uma torrente de palavras inconvenientes, palavras que não são como orvalho, como chuva suave que refrigera e as ressequidas plantas. Eu e você devemos ter total controle sobre nós, porque vão vir provocações, vão vir brincadeirinhas, vão vir coisas desagradáveis, e eu e você não devemos agir pelo próprio eu, pelos nossos sentimentos, de revidar a provocação. Se me bater com a mão direita, eu vou devolver em dobro. Não é assim que eu e você agimos. Cristo nos deu exemplo. Dá a outra face, saber nos portar. Quantas vezes eu já, quando abandonei a carne, em alguma reunião familiar, estava lá, as pessoas comendo carne e esfregando carne assim na minha cara, achando engraçado. E você tem que ser calmo, sereno e não revidar com palavras que você queria pelo eu revidar e dar o troco, bater de volta. Mas através do Espírito Santo trabalhando em nossa vida, temos as palavras suaves para respirar fundo, não revidar e passar como calmo, tranquilo. E quantas vezes eu já ouvi: nossa, você parece que não vê o que as pessoas fazem com você. É verdade, talvez eu não veja, ou talvez é só o Espírito Santo só bloqueando minha mente ou os meus olhos para não ver e não revidar como eu gostaria de revidar se eu estivesse entendendo, se eu estivesse sem Deus na minha vida, trabalhando em mim para que eu fizesse. Quantas vezes não vem uma pessoa de forma agressiva, buscando a briga e você calmo, não responde, ou muitas vezes você perde o controle e responde. Devemos ter a ciência de que quando nós perdemos o controle, estamos fazendo. É isso que Satanás quer que façam, pois são esses os seus métodos. Quando nós revidamos, quando nós devolvemos na mesma moeda, estamos fazendo aquilo que Satanás quer. Devemos ter controle sobre nós. E quando formos evangelizar, iremos encontrar oposição, iremos encontrar pessoas brincando, blasfemando e achando graça. Iremos encontrar pessoas que criticam você por querer ir para o campo. Diz que não é o momento ainda. Eu estou aqui sofrendo. As luvas que eu comprei ontem está 2 graus agora de manhã. Ontem quando eu fui dormir estava 1 grau. Frio demais, não estou acostumado com isso. E as pessoas falam: não, vocês não deviam ir para aí, é muito frio. Vocês não deviam, não é o momento ainda não veio o decreto dominical. Ah, você fez a forma de saúde, mas não precisa, isso é só um conselho. Que besteira. Ah, vocês estão perdendo a vida. De vez em quando você quer, você come ele escondido, né? Brincadeirinhas, deboches, blasfêmias, e temos de nos controlar para não revidar, mostrando, assim como Jesus, pelo exemplo, o exemplo calmo, mansidão, humildade, para lidar com as críticas, com as blasfêmias, com as brincadeiras, com os deboches, para não revidar na mesma moeda, como o próprio eu quer, todo eu quer isso, brigar e se impor. Vamos avançar, que eu fiquei muito nisso e já estamos chegando a 20 minutos. O espírito que se conserva manso em face à provocação dirá mais em favor da verdade do que fará qualquer argumento, por mais vigoroso que seja. Não importa argumentos, você vai ter milhões de argumentos para ir ao campo, você vai ter milhões de argumentos para fazer reforma de saúde na sua vida, você vai ter milhões de argumentos para tudo que a Bíblia diz para fazer. Com pessoas fora da igreja, com questão de carne de porco, guarda do sábado, você tem argumentos para isso, você vai conseguir. Mas o exemplo, a calma, a mansidão, esses
são os maiores exemplos. Contra esses não tem argumento. Enquanto você ficar rebatendo e achando que você vai ganhar no argumento, essas pessoas que já sabem a verdade, já estão convencidas da verdade, mas não querem aceitar. Enquanto você ficar argumentando, você só está usando os métodos de Satanás. Enquanto a mansidão, a calma, a humildade faria totalmente o oposto. Iria, vamos dizer assim, no termo popular, quebrar as pernas, porque as pessoas pensam que vamos agir com arrogância e com a mesma atitude que eles agiriam. Eu vou pular alguns textos aqui para a gente ir. Os discípulos não foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Você só vai ser revestido com a força necessária para enfrentar o problema quando o problema chegar. Você até hoje não sabe como você vai enfrentar a zombaria, o deboche dentro da própria igreja quando você fizer a reforma de saúde, mas quando esse tempo chegar, a graça vai vir até você e você vai conseguir suportar isso. Você não sabe como vai ser a sua vida quando você abandonar o seu emprego porque não guarda o sábado e agora você decidiu mudar de vida, você vai abandonar o emprego, você vai sofrer as dificuldades da luta de estar desempregado no mundo em crise. Então você tomou essa decisão, você não sabe como você vai suportar isso e ainda mais as pessoas apontando o dedo, falando que você é louco. Você não sabe como vai fazer isso. Mas no momento que a prova chegar, a fortaleza de Deus, nós seremos revestidos com a coragem e com a fortaleza necessária para lidar com os problemas. Não tenha medo dos problemas. No momento necessário, eu e você teremos o auxílio de Deus para lidar com eles. Não temos hoje ainda, porque não enfrentamos o problema, mas quando tivermos lá, teremos o auxílio de Deus. Adverti-vos, porém, a que não se expusessem desnecessariamente à perseguição. Não é porque vocês estão fazendo certo que devemos ficar nos expondo a chacotas, a brigas, a essas coisas. Ele próprio deixou muitas vezes um campo de labor em busca de outro, a fim de escapar dos que lhe procuravam a vida. Então, se eu e você não estamos sendo bem aceitos em um lugar, não tem problema, já pregamos, já falamos o que tinha que falar, saímos dali, não ficamos insistindo, vamos para outro lugar, porque se naquele lugar as pessoas rejeitaram, devemos fazer como Cristo falou, bater a poeira dos nossos pés, porque ali eles tomaram essa decisão, e vamos a outro campo onde há pessoas sedentas por conhecer e receber a mensagem. Os que são fiéis a Deus não têm a temer o poder dos homens nem a inimizade de Satanás. Em Cristo lhes é garantida a vida eterna. Seu único temor deve ser atraiçoar a verdade, traindo assim a confiança que Deus os honrou. Você não tem que ter medo das coisas deste mundo, você não tem que ter medo das pessoas, não tem que ter medo de Satanás, não tem que ter medo de nada. A única coisa que eu e você temos que ter medo é de trair a Deus, trair a vontade de Deus. Fomos confiados com uma verdade. Se trairmos essa verdade, aí sim devemos ter medo, porque estamos agora sendo jogados aos covis dos leões. Tudo aquilo que você fizermos em favor da verdade, no momento que traímos ela, vão vir essas pessoas agora com poder e autoridade sobre nós. Essas pessoas que estavam debochando, que estavam blasfemando, que estavam criticando, apontando o dedo, inclusive o próprio Satanás, para vir e apontar o dedo com autoridade, porque nós traímos a verdade. Para a gente encerrar o último texto. De todas as perseguições, a mais dura de sofrer é a discórdia no lar, o afastamento dos mais queridos entes da terra. Mas Jesus declara: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Você está pronto para abandonar a tudo para fazer a vontade de Deus? A luta e as dores mais difíceis que eu e você temos de enfrentar é a discórdia dentro do lar. Pai, mãe, filhos, esposo, esposa. Quem que acaba sendo o nosso entrave para fazer toda a vontade de Deus? Eu não posso permitir que nada na minha vida seja mais importante do que Deus. E se eu tiver que abrir mão de tudo por Deus, é assim que eu e você devemos agir. Abrir mão de tudo para fazer toda a vontade de Deus. E só assim teremos a certeza de que não estaremos cometendo o que nós falamos agora há pouco, de trair a confiança de Deus. Que esse seja o meu e o seu desejo hoje, nos prepararmos para levar a mensagem
não importando o que quer que aconteça, fazer toda a vontade de Deus, levar toda a palavra de Deus. Recomendo aos irmãos a leitura desse capítulo. Hoje eu não fiz a live porque percebi ontem que o vídeo estava travando, mas amanhã no sábado eu farei. E o tema de amanhã vai ser muito bom, tratando dos discípulos quando eles voltaram na viagem missionária. Exemplo que eu e você devemos ter para toda a nossa vida, esse estudo de hoje, estudo de amanhã, vai ser extremamente importante para a nossa vida missionária. E eu e você, se queremos e se nascemos no reino de Deus, assim como a mulher samaritana, já nascemos como missionários. Então eu e você devemos pegar esses exemplos para aplicar em nossas vidas. Vamos encerrar por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Se leu o capítulo completo, tem algum outro ponto a acrescentar, a comentar, deixa nos comentários que eu vou responder também. A gente cresce junto, estudando e conversando. Se tem o seu pedido de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos a poderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a aplicarmos o Teu exemplo em nossas vidas, o exemplo de Cristo, Senhor, que possamos ser um exemplo aqui, que o nosso eu diminua cada vez mais, que possamos nos esconder em Cristo e que Cristo vive em nós, Senhor, porque só assim teremos a mansidão e a força para vencermos todo e qualquer conflito e dificuldade que tivermos aqui por escolha de andar nos Teus caminhos, Senhor. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a sempre fazermos a Tua vontade, toda a Tua vontade, Senhor. Por favor, nos ajude a abandonar qualquer coisa que nos impeça disso, Senhor. Esteja à frente de nós, nos conduza, nos dê a fortaleza para enfrentarmos os nossos problemas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.